Bom, hoje eu não quero falar com você apenas de uma mulher inspiradora, mas 5 moças audaciosas, corajosas, que vão atrás do seu direito sem ter medo no que elas irá ouvir a respeito do que elas vão pedir. Nós encontramos sobre elas em Números 27, versículo 1, que diz assim: Chegaram as filhas de Zelofiade, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Puseram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Bom, o que nós já começamos a entender com essa história? São 5 moças reivindicando o seu direito de herança. Por quê? Naquela época, não se passava herança de pai para filhas, e sim de pai para filho. Só que a palavra do Senhor está nos falando que esse homem não teve filhos homens, e sim 5 mulheres. E além do mais, elas ainda são solteiras, não são casadas. Para quê? Para ter o seu sustento vindo dos seus esposos. Elas vão ter que sobreviver com a herança que é de direito delas. Não é porque elas são mulheres que elas não teriam direito. O problema é que o pai morreu. E o mais lindo aqui é que a gente não vê elas, se vitimizando e querendo ser coitadinhas da situação a qual elas estão vivendo. E sim, elas encaram a realidade a qual elas são inseridas, porque a vida é assim, nos insere em situações que nós não esperamos. Mas o que nós vamos fazer com isso? Como nós vamos reagir diante das adversidades? Nós entendemos que esse pai, ele deixa um legado muito forte para essas filhas, porque elas são muito corajosas. E o mais interessante é que o nome de cada um é o significado do que elas precisariam no futuro. Porque pensa bem, todo casal daquela época esperava pelo filho homem, Era algo que era precioso você ter o filho homem primeiro. E esse homem, imagina só, não tinha ultrassom naquela época para saber o sexo da criança, mas imagina ele, o neném nascendo e ele vendo que é uma filha. E ele coloca o nome de quê? Macla. E sabe o que significa? Confiança. Ele não desanima. Ele sabe que se Deus quiser, o filho homem virá. Então ele fala: minha filha é a minha esperança de que vai vir algo melhor na frente. E essa mulher tem novamente mais um filho, e agora vem Noa, que significa incansável. Ele não perde a esperança no segundo filho, ele continua na expectativa de que Deus irá prover algo que ele precisa. Sabe o que é mais lindo nessa história? Não é o que nós precisamos, o que nós queremos, mas é o que o Senhor sabe que nós precisamos. Ele precisava dessas mulheres na sua vida, mulheres corajosas, para não deixar morrer o seu legado. E elas fazem isso com muita ousadia. E aí vem mais uma filha, Ogla, que significa equilíbrio. Olha, eu não vou perder o equilíbrio diante dessa situação. A minha filha está aqui, está bem, está viva. Deus me permitiu ter mais uma filha e eu sou grata a Deus. Ele mantém o equilíbrio, ele dá um nome forte para sua filha. Bom, aí vem a Milca, que significa autoridade. Olha, não é porque Deus quis que eu tivesse filhas mulheres que eu vou ser rebaixado. Não, eu sei quem é Deus, eu sei o que ele projeta para minha família. E aí vem mais uma filha, Tirza. Prazer em Deus é o significado do seu nome. Ele entende que Deus é maior que todas as coisas e ele passa isso para suas filhas. E quando ele parte, que a palavra do Senhor nos fala aqui, que ele morre no seu próprio pecado, ele não é um homem ruim, ele não é um homem mau. Então ela chega diante de Moisés, olha que coragem, diante de Moisés, do sacerdote, dos príncipes, de toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Gente, elas vão diante de grandes homens, pedir um direito a qual elas sabiam que não tinha, porque era lei. A lei falava, quem entregou a lei para Moisés? Deus, o próprio Deus. Elas vão diante de Moisés pedir para ele interceder em favor delas.
porque ela sabe que contra a lei de Deus a gente não muda a lei dele. Então elas vão diante de quem poderia chegar-se diante de Deus e pedir em favor da vida delas. É muita coragem, não é mesmo? Elas deixam de lado todo o vitimismo, sabe por quê? Elas poderiam, assim como outras mulheres fizeram quando seus pais morreram, né, moças, e não tinha onde, pedir ajuda a um vizinho, a um conhecido, a um amigo e viver, né, sobre essa casa. Mas elas não querem isso. Elas querem algo mais. Elas querem o que é de direito, o que é do pai delas, porque ele fala assim, olha, ele não rebeliou contra ninguém. Ele morreu no seu próprio pecado, ele morreu no seu tempo certo. Então, assim, meu pai era um homem bom. Eu não posso deixar morrer o nome do meu pai, porque imagina a lista saindo, todas as tribos recebendo a sua herança e o nome do pai delas apagado daquela lista. Então, além de pedir o direito da herança que era delas, que elas mereciam e precisavam daquilo, elas se vê também na obrigação de não deixar o legado do seu pai morrer. Muito bonita essa história, não é mesmo? Mulheres corajosas, audaciosas, né, que aproveitaram todas as chances que tinha, sabe? Porque aqui, olha, não tinha ainda entregado as terras para cada um. Eles estavam reunidos para isso. Então elas se antecipam à decisão de Moisés. Elas vão pedir para interceder a Deus pela vida delas antes, né, desse decreto sair, dessa regra sair, né, na lei ali deles. Então ela vem antes disso acontecer. Nós precisamos estar atentos e anteceder os fatos, né, não com medo, né, não preocupado com o futuro, porque o futuro a Deus pertence, mas sim, nós precisamos estar atentos às situações que nos rodeiam, né? Quantos pais perdem hoje os seus filhos porque não estão atentos aos sinais que eles emitem, né? Nós temos vivido tempo onde nós percebemos que os jovens têm perdido, né, afeição à vida e têm tirado sua própria vida. E cadê os pais? Os pais têm que estar aqui, ó, antes, antecedendo o que eles sentem, o que eles pensam, o que eles vão fazer, para quê? Para cuidar, para pedir ao Senhor que intervenha pelos nossos filhos. E essas moças, mesmo não tendo filho, mesmo não sendo casadas, elas têm uma direção muito grande de orientação de Deus. É lindo ver essa história. E aí continua assim no versículo 4. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família por não ter tido filhos? Dai-nos possessões entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou sua causa perante o Senhor. Moisés, ele não ia fazer, porque, nossa, vieram aqui, tadinha delas. Não, eles levam diante do Senhor. Ele leva diante do Senhor. Falou o Senhor a Moisés, as filhas de Zelofeades falam retamente. Certamente lhe darás possessões de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. Falarás aos filhos de Israel, quando alguém morrer e não tiver filhos, farei passar a sua herança às suas filhas. E se não tiver filhas, darei sua herança a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, darei sua herança ao irmão de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que o possua. Isso aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Bom, olha o que o Senhor faz pela vida dessas moças. Deus concede o direito a elas dessa herança, entrega para ela essa herança e deixa ali na lei, quem não tiver filho homem vai ficar para filha mulher. Tudo que ele tiver vai passar para a filha. Elas são tão corajosas, né? Elas pensam nela e pensam numa geração. Quantas mulheres, imagino eu, moças, vieram agradecer a atitude dessas 5 irmãs corajosas, não é mesmo? Imagina só, várias moças chegando e falando, olha, obrigado pelo que vocês fez. Hoje eu vou ter direito à minha herança porque vocês foram corajosas. Vocês foram até Moisés e Deus falou a Moisés que poderia passar sim a herança para nós. Olha que lindo. Deus cuida das mulheres, Deus
cuida daqueles que estão dispostos a pagar um preço por algo bom para a humanidade. Por causa delas, não só elas foram abençoadas, mas uma geração e se estendeu, e até hoje nós vemos que Deus tem mudado a história, porque Ele ama cada pessoa, ninguém é diferente, todos são importantes. E nós vemos que Deus é o nosso Pai, mesmo que o nosso Pai não esteja conosco, mesmo que o nosso Pai nos abandone, né, que a gente sinta uma ausência de pai. Essas moças estavam aqui chorando pela ausência de um pai, né? O pai partiu e elas não ficaram órfãs. Elas sabiam em quem recorrer e elas vão até Deus. Para quê? Para mudar o quadro a qual elas estavam vivendo. Isso é muito lindo e isso nós precisamos aprender. Temos que parar de achar que tudo se move somente para nós. Nós temos que observar as pessoas ao nosso redor, nós temos que se importar, parar de ser vítimas das situações tristes as quais nós vivemos e encararmos a nossa realidade, lutarmos pelo direito das pessoas também. Que Deus abençoe sua vida, que você possa ter aprendido com essas moças corajosas e destemidas e prosseguir aí na sua vida, dia após dia. Deus vai te ajudar a vencer a circunstância, Deus vai te ajudar a vencer as tribulações a qual você está vivendo. Só não abaixe a sua cabeça, levante a sua cabeça e prossiga, confiante, né, que Deus fará o melhor para você. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu já falei de grandes mulheres aqui, você não pode perder. Já tem várias mulheres aqui no meu canal. Como eu aprendo com essas grandes mulheres. E eu creio que Deus também vai alcançar a sua vida. Até mais!